Prevenção, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação, com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h07, e como acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras em nossos estúdios, bombeiro instrutor Renato Firmino, sempre com orientações, dicas importantes à população. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia, Alana. Bom dia a todos aqui dos estúdios da Jovem Pan e a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo e já desejando a todos uma excelente semana. Para todos nós. Hoje nós vamos falar de prevenção e combate a incêndio, é isso? Hoje falaremos sobre prevenção e combate a incêndio. Nós falamos já sobre o tema de primeiros socorros, né? Análise primária, também engasgamento, falamos sobre parada cardíaca, né? Parada cardiorrespiratória, desmaio, convulsões, ferimentos, queimaduras. Na semana passada falamos sobre sintomas, né? Sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio, né? Falando do infarto ou ataque cardíaco, né? E hoje daremos início aí nas aulas, né? Nas instruções aí de prevenção e combate a incêndio. Né, Alana, como aconteceu ontem, né? Sim, ontem nós tivemos uma ocorrência, Rosana, em Salto de Pirapora. Nós temos as imagens, para você que nos assiste nas redes sociais, pode acompanhar aí. É o seguinte, o vídeo ele mostra pessoas tentando ajudar a combater um incêndio em uma casa em que moram 13 idosos, lá em Salto de Pirapora. As informações ainda estão sendo levantadas a respeito das causas, Firmino, mas a gente vê que todo cuidado é pouco, porque a informação que nos chegou é de que este incêndio começou em um quarto. Nós vemos aí muita fumaça mesmo, um incêndio que na verdade tomou um quarto dessa casa, que teve a estrutura abalada. Nós vemos rachaduras na parede, ou seja, um incêndio de grandes proporções no fim das contas, e o fogo teria começado após um desses idosos acender uma vela nesse cômodo. Realmente a gente precisa tomar muito cuidado, não, Firmino? Com certeza, né? Então nós devemos tomar cuidado com velas, com fiações também que não estão adequadas, né? Muitas pessoas têm uma casa, às vezes pode ser antiga, e não fazem a reforma, a troca também da rede elétrica no interior da residência, que é o que mais acontece também, por sistema aí de curto-circuito, que pode dar o início de uma queima, né, do incêndio e a propagação, né? Então, qualquer situação de emergência com fogo, nunca deixe de acionar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Ligue em 193. Então, 193 é o Corpo de Bombeiros, oriente o local, né, corretamente a pontos de referência, né, a rua exata onde estão, né, passe todas as informações necessárias. É muito importante para que o bombeiro chegue rapidamente para fazer uma atuação aí, né, como nós estamos vendo na imagem, né, homens do Corpo de Bombeiros, né, Defesa Civil, vizinhos. Importante ressaltar que moram, então, como eu informei, 13 idosos nessa residência, e graças a Deus nada com eles aconteceu. Eles acabaram se deslocando para a casa de um familiar depois que ocorreu essa situação lá na residência deles. Mas nós vemos mesmo movimentação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, os vizinhos, assim que viram a situação, já correram para tentar ajudar também. Com certeza, muitas pessoas ajudam, né, que estão ali, mas também tem os seus cuidados, né? Quem vai ajudar também, muito cuidado, né? Porque a pessoa, para entrar num local sinistrado, um local que está pegando fogo, né, também tem o seu risco, né, de desabar, fumaça, né, que é o monóxido de carbono, a fumaça desprendida da queima. Se a pessoa inalar, pode sofrer aí, né, uma condição aí que a pessoa pode sofrer uma parada respiratória, né, dificuldades aí para respirar. Então, tomar muito cuidado na hora que vai fazer aí ajuda aí, né, a população vai ajudar. Então, hoje falaremos sobre fogo. O que é fogo, Rosana? Boa pergunta. E agora, né? Muitos perguntam, o que é fogo, Alana? Fogo é algo que nasce de uma combustão? Fogo é uma reação química, denominada combustão, que desprende calor e luz dos materiais combustíveis e inflamáveis. Então, fogo é uma reação química. Então, já começando, como foi falado da vela, né, que pode ter sido uma situação como essa daí, de ter iniciado a queima. Então, fogo é uma reação química. O que é a reação química? A combinação, união de mais de um elemento reagente. Então, o fogo ele é formado por 3 elementos:
Então, para formar fogo, eu preciso de combustível, comburente e o calor. Combustível é todo elemento que queima. Muitas vezes nós perguntamos para as pessoas o que é combustível. Vem em mente gasolina, álcool e óleo diesel. Sim. Né? Mas combustível, nós temos eles sólidos, líquidos e os gasosos. Então, o combustível é todo elemento que serve como campo para a propagação do fogo. Tudo que queima, sendo sólido, líquido ou gasoso. Né? A madeira, o papel, o tecido, o plástico, borracha. Né? E também tem os líquidos e os gasosos. Já o comburente é o oxigênio, que ele combina com os vapores que desprende dos materiais combustíveis e aumenta a queima, aumenta o fogo. Né? Quando nós vamos fazer lá um churrasco, vai acender lá o carvão é o combustível. O papel lá, posso embebedar o papel de óleo e não usar líquido inflamável. Como álcool, né? Como álcool que muitos fazem. Esse né? seria o recomendável, O então, recomendável. usar o óleo. Isso, um material que não é volátil. O líquido volátil, Alana, é aquele líquido que libera vapores na temperatura do ambiente. Como gasolina, éter, benzina, álcool. Libera vapores na temperatura do ambiente, a temperatura que nós estamos, que ela é menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, quando a pessoa faz o uso de álcool, muitos compram etanol, vão no posto de abastecimento de combustível, compram um galão de etanol para fazer acendimento de churrasqueira. Qual que é o risco que isso... A explosão ambiental do gás que forma ali no ambiente, quando ele coloca ali na churrasqueira, e risca um fósforo, que é o calor, a forma de energia que provoca a liberação dos vapores dos materiais. Mas já tem vapor no ambiente. Já o álcool, já o vapor do álcool, misturado já com oxigênio, que é o comburente, a pessoa risca o fósforo e liga e gera a explosão ambiental. E aonde tem aquele gás que próximo da pessoa, atinge a pessoa. E muitos sofrem acidente na própria residência para fazer o acendimento de uma churrasqueira. Porque às vezes não tem a paciência de aguardar a queima do carvão, o aquecimento do carvão. Então o material precisa ser aquecido para liberar vapores, para passar a queimar. Então todo o material tem o seu ponto de fulgor. O que seria o ponto de fulgor? É o ponto de temperatura do fogo que começa a liberar vapores do material. Então preciso dar início na queima, mas preciso aquecer o material para que ele comece a soltar vapores inflamáveis e passar a queimar. Então, por isso, nós devemos ter paciência, não é simplesmente jogar o álcool e riscar o fósforo, que pode acontecer uma explosão, sim. Agora, vamos falar sobre gravidade, Firmino. Por exemplo, esse cidadão que vai até o posto de combustíveis, pega um pouquinho de etanol para jogar na churrasqueira. Qual queimadura ele pode ter? A que nível de gravidade essa situação pode chegar se isso der errado? Então, conforme a explosão... pode atingir a face, pode atingir região do tórax, né, pescoço, pode ter uma queimadura de 1º grau, 2º ou 3º grau. Uma queimadura mais grave, mais profunda, que atinge 3 peles e o sistema nervoso também, né? Há tempo atrás aqui em Votorantim teve uma moça, né, uma mulher que estava junto ali na família, que teve a explosão ambiental, ela foi atingida. Né? E se queimou, então a pessoa com mais de 40% do corpo queimado, né? A pele já não tem mais a pele, que é a nossa proteção do organismo. Então, o organismo está exposto para qualquer tipo de bactérias. Então, com 40% do corpo queimado, a pessoa já pode sofrer aí, né, um risco grande demais de morte, por causa da porcentagem do corpo queimado. E acontece muito disso, né? Então, tomem cuidado nas residências, façam a prevenção. Então essas dicas são muito importantes. E qualquer situação, no ferimento grave como esse, né, muitos, que eu falei já sobre queimaduras, e muitas pessoas se apavoram, fazem o quê? Passam pasta de dente, passam pó de café, clara de ovo. Isso tudo é mito? Mito, não passa nada. Né? O melhor tratamento para queimadura é água abundantemente, água com temperatura ambiente, água corrente. Então... irriga bastante, porque a queimadura é uma desidratação, é perda de líquido. Então precisamos hidratar bastante e imediatamente chamar o corpo de bombeiros. O SAMU também, nesse caso, com pessoas machucadas, né? Ligar para o número 192, que é o SAMU, ou 193, o corpo de bombeiros. E nessa situação do fogo, né? Cuidado. Então, para formar fogo, eu preciso de combustível, comburente e calor. São os 3 elementos.
Esses 3 elementos, quando eles combinam, né, eles formam fogo. Então, fogo, denominado combustão. Então, nós temos pontos de fulgor, que é o início da liberação dos vapores dos materiais combustíveis. Quando o material começa a liberar vapor, é o ponto de fulgor. Ponto de combustão é quando já o material começa a pegar fogo, quando ele queima. Por que ele queima? Porque ele já tem vapores inflamáveis suficiente para manter a queima, para manter o fogo. E também tem o ponto de ignição, que é aquele calor excessivo no ambiente, que não há necessidade de riscar um fósforo, nada, que tudo que está no ambiente queima simultaneamente. Como? Então imaginamos uma sala fechada, que teve início de uma queima, e a fumaça aquecida no ambiente, ela é tão quente no ambiente que combina com oxigênio, que faz com que todos os materiais combustíveis que estão no ambiente peguem fogo também, devido à temperatura excessiva que está no ambiente. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Local fechado também. Tá? Então, para formar fogo, precisa de combustível, comburente, que é o oxigênio, e o calor. Esses 3 elementos formam a reação química, que forma o fogo. Então, aqui, por exemplo, o estúdio. Essa mesa é combustível. Mas ela está liberando vapores inflamáveis? Não. Eu tenho combustível, eu tenho aqui o oxigênio no ambiente, dado o nome de comburente, e agora o calor, uma forma de energia que provoca a liberação do vapor do material, da madeira aqui da mesa. Se eu pego um isqueiro ou um fósforo e fico aquecendo essa madeira, ela vai liberar fumaça. Começou o desprendimento de vapores, o ponto de fulgor. E de repente ela começa a queimar. Por quê? Entrou no ponto de combustão. Já é um vapor inflamável que está desprendendo dessa madeira. E ela começa a queimar, já não há necessidade mais da fonte externa de calor, do fósforo, do isqueiro, ela já se mantém, porque já tem vapor suficiente para manter a queima. Aí inicia a propagação. A cadeira é material combustível. Então o calor irradia para os materiais combustíveis vizinhos, que também pela ação do calor libera vapores inflamáveis e também passa a queimar. Aí começa a reação em cadeia, onde tudo vai queimando. Então por isso a pessoa deve conhecer o que está dentro da residência, procurar não juntar materiais combustíveis. Tem pessoa que junta, acumula material. Tudo que está na via pública vai pegando e vai acumulando na residência. E tem risco também de queimar. Firmino, tem também a situação de os locais eles passarem por auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Nós temos, acredito que no Brasil, 2 notícias, 2 tragédias muito significantes que vieram depois a debate, e isso precisa ser revisto com frequência. O caso da Boate Kiss, que matou aí mais de 240 pessoas, e também o do edifício Joelma. Sim, 1º de fevereiro de 1974. Esses dois foram marcantes, esses 2 incêndios foram marcantes no Brasil. Hoje em dia, como que você acredita que está a situação e qual que é a recomendação para quem tem seu comércio, para quem tem aí, né, a sua loja, para saber se está tudo ok com a fiação do local? Ótimo. No caso da Boate Kiss, foi justamente material tóxico, inflamável que tinha lá, né, e que acabou agravando a situação. Um dos integrantes da banda que tocava no local acendeu como se fosse um sinalizador. Que acabou pegando fogo na espuma lá que tinha, né? Que uma era espuma termoacústica que servia para a parte acústica da banda mesmo, da música, e acabou se transformando numa das maiores tragédias do país. Demais. Então, estatísticas de incêndio ocorridas no Brasil, né? Então, vem lá, vamos, estado de São Paulo. Em 1972, teve o edifício Andraus que pegou fogo, que na época não existia um decreto estadual, era um código de condutas de obras, né? Então, depois, 2 anos após o edifício Andraus, Joelma. 1º de fevereiro de 74, edifício Joelma. E também em 81, o edifício Grande Avenida. Avenida Paulista. Que é na Avenida Paulista, edifício Grande Avenida, Boate Kiss. Teve aquela situação também daquele prédio já que era abandonado, que 1º de maio de 2018, que desabou em São Paulo, né? Que era um prédio que foi tomado também por pessoas, que eram os moradores de ruas. No centro de São Paulo. Né? Então, várias situações de emergência ocorreram, né? Porque é muito importante a pessoa seguir, né,
o decreto estadual do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, hoje o decreto 63.911, revisão de 2018/2018. Então tem os seus documentos, o CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, que cabe às edificações que são menores que 750 metros quadrados de área construída. A pessoa precisa regularizar, precisa saber como estão as condições ali do prédio, né? Um engenheiro responsável, né? Que precisa ali fornecer ali, seja credenciado pelo CREA, que consiga passar as informações necessárias, que vai ser trocado, que precisa adequar o local para conseguir essa certificação. Também existe o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando a edificação é maior, que cabe a uma reserva de incêndio, um reservatório de água, bomba para bombear essa água no sistema de hidrante, sistema de mangotinhos, também os extintores, sinalizações de emergência, iluminação de emergência. Então, a pessoa que tem um comércio, a pessoa que tem uma edificação, precisa, sim, contratar um especialista, um engenheiro responsável, que todo ano vai fornecer aquela RT, que é a responsabilidade técnica desse profissional, mostrando que ali estão em boas condições. Porque acontece muita situação de emergência nos comércios e a pessoa não tem aí o AVCB, não tem o CLCB, mas não é por... Está com o extintor de incêndio também em dia? Tudo. Será que os funcionários sabem como manusear o extintor? Como que nós conhecemos qual é cada extintor? O de água, o de pó químico seco, se é de sulfato de amônia, que é o triclasse hoje, que atende 3 classes de incêndio, se é de dióxido de carbono, como nós temos aqui no estúdio, que é o CO2 ou gás carbônico, como que faz o uso, se é de espuma. Então é importante, por isso nós estamos entrando nessa matéria, nessa aula de incêndio, para orientar as pessoas como faz o uso desses equipamentos e o que nós devemos, né, passar para essa situação aí irregular e rever, procurar acertar essa situação aí, não deixar isso passar para trás. Muitas pessoas conseguem e conquistam o AVCB e o CLCB e muitos deixam para trás, só vão correr atrás de cuidar disso daí quando está vencendo esse documento. Mas não é isso que o bombeiro pede, é que sempre façam revisões. Sem dúvida. Precisam fazer checklists dos materiais. Todo ano essa revisão? Todo ano. Tá. Todo ano, né? Daí já a documentação do bombeiro, então a cada 3 anos, né? Então quando a AVCB, né? Tem o CLCB, quando reunião de público, daí diminui também a validade, quando é local que é reunião de público. Então a pessoa precisa sim ir atrás dessas certificações, estar tudo em dia e conhecer o que é fogo e como faz o combate ao fogo, como faz aí o atendimento como primeiro respondedor. Quem para com o cenário e dá início aí nos trabalhos até a chegada dos profissionais aí, Corpo de Bombeiros. Sem dúvida. Então, a partir de hoje, nas próximas segundas-feiras... Aula tudo de teoria do fogo. A gente continua com esse assunto. Ótimo. Firmino, mais uma vez agradecendo sua participação. Conversamos com o bombeiro instrutor Renato Firmino, nosso colaborador aqui do Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Bom Ótimo. dia. Quero desejar a todos uma semana abençoada. Então, como sempre falo, saiam da residência em segurança, façam o trabalho em segurança e retornem para os seus lares em segurança. Bombeiro Firmino, Fire Life Treinamentos, estamos aqui no Bandeira Centro Empresarial, façam contato aí com o Firmino, chama aí no Facebook, está como Renato Firmino, no Instagram Bombeiro Firmino, e vai ser um prazer atender a todos aí. E um beijo do Firmino e até a próxima semana, se Deus quiser. 8h25, mais uma pausa para apreciarmos os deliciosos produtos da Padaria Real, claro, sempre com o tradicional Café Excelsior, que você pode comprar online. Acesse loja.caféexcelsior.com.br. Jornal da Manhã volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.